objetivo das profecias sempre é nos apontar para a vinda do Senhor. O objetivo das profecias é mostrar para o povo, para uma nação, que Cristo breve voltará. Eu me sinto muito honrado poder estar aqui com vocês e de alguma forma contribuir para o conhecimento da palavra de Deus. Eu fico também muito honrado ter aqui comigo meu amigo Ed. Olha, não é apenas um pregador da palavra de Deus, mas também um grande cantor. Deus possa continuar te abençoando, meu querido. Também quero agradecer o convite feito ali pela minha irmã. Muito obrigado. E deixar agradecer a presença de todos. E que todos possam sair daqui fortalecidos pela palavra de Deus. Amém. Nesta tarde, eu quero trabalhar com vocês o tema a relação do jovem com as profecias. E quando eu me refiro a jovem, eu estou me dirigindo a toda a igreja, não apenas a um grupo específico. E no decorrer da mensagem, vocês vão entender a importância do povo de Deus ter conhecimento das profecias bíblicas. Mas, antes de iniciarmos este estudo, precisamos pedir a orientação do Papai do Céu. Então eu quero convidá-los a nos colocarmos de joelhos para pedirmos a presença do Espírito Santo para que Ele nos conduza no estudo da Sua palavra. Se trouxe a sua Bíblia, possa abri-la no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero meditar com vocês no versículo 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 20. Todos encontraram? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do apóstolo Paulo: não desprezeis o que? Não desprezeis as profecias. Note bem as palavras de Paulo: não despreze as profecias. Porque Paulo exorta a igreja a não ter este tipo de comportamento? Tudo isso me leva a crer que de alguma forma os cristãos da igreja de Tessalônica estavam desprezando as profecias bíblicas. E quando nós analisamos a nossa geração, o século 21, podemos perceber que muitos cristãos, e principalmente jovens, estão cometendo os mesmos erros dos cristãos de Tessalônica. Muitos não têm dado a atenção necessária às profecias bíblicas. Muitos não estudam. Muitos fazem pouco caso acerca destes assuntos, ou seja, os assuntos proféticos. É interessante que se você convidar pessoas para o momento de lazer, a igreja comparece. Se você convidar a igreja para fazer um piquenique, passear, fazer qualquer outra coisa, a igreja parece cheia. Mas quando você convida, olha, vamos estudar as profecias, poucos comparecem. Ou seja, qual tem sido a marca da nossa geração? Um desprezo pelas profecias. É só olharmos para os nossos eventos da igreja. Analise os eventos proporcionados para os jovens. Muitos desses eventos não enfatizam acerca das profecias. E com isso eu não estou dizendo que a igreja só deve pregar acerca de profecia, acerca de besta, acerca de decreto dominical. Não estou dizendo isso. É óbvio que a Bíblia ela tem um conjunto de temas a serem estudados, como justificação pela fé, santificação, o que é um namoro bíblico, o que é um casamento segundo a Bíblia, o que é o papel de um homem
Deus, o papel de uma mulher de Deus, o papel dos filhos. Eu não estou dizendo que é apenas assuntos proféticos que devem ser pregados, não. Mas, de alguma forma, a igreja tem desprezado os assuntos proféticos. E quando a igreja proporciona, se passa para a igreja um conhecimento totalmente superficial. Aí você pode me perguntar, Gabriel, já que não é para eu desprezar as profecias, qual deve ser o meu comportamento diante delas? Volte para o texto que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ou seja, não desprezem as profecias. Se não é para eu desprezar as profecias, qual deve ser o meu comportamento diante delas? Paulo nos alerta: julgue as profecias. E o que significa esta palavra julgar no pensamento paulino? Observar, estudar, e a partir do seu estudo você vai formar um conceito do que essa profecia traz algum benéfico para a sua vida. Então esse é o objetivo das profecias. O que nós devemos fazer? Precisamos julgar, precisamos estudar. Paulo nos adverte que é o dever de todo cristão conhecer de uma forma profunda as profecias da palavra de Deus. E muitas vezes, quando você pergunta para o jovem, me explique sobre o que significa a besta. O que é o selo de Deus? O que é a marca da besta? O que é o decreto dominical? Muitos jovens não estão preparados. Mas se você voltasse para os anos 80, para os anos 60, até o irmão mais leigo da igreja tinha um conhecimento profundo acerca das profecias bíblicas. Se você fosse para os anos 60, 70, 80, o que era mais enfatizado nos cultos, J.A.? O livro do Apocalipse. Meu pai está aqui. Meu pai pegou essa época, onde a igreja, todos os sábados, pela manhã tinha um culto, à tarde tinha as visitas, estudos bíblicos, e após as visitas, todos os jovens vinham para a igreja para estudarem o livro Grande Conflito, o livro Eventos Finais, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Como eu disse a vocês, era muito comum vocês encontrarem irmãos que não sabiam ler, mas davam show de conhecimento acerca do livro do Apocalipse. Por quê? Porque a igreja valorizava os estudos proféticos. Amém. E por que Paulo enfatiza que é necessário o jovem conhecer as profecias de uma forma profunda, para que ele saiba diferenciar qual é a profecia que vem de Deus e a profecia que vem dos homens. É por isso que você vive uma geração de pessoas que caem nos ensinos dos falsos profetas, onde pessoas não sabem diferenciar se tal profecia vem de Deus ou vem do diabo. Porque vocês sabem muito bem que há verdadeiros profetas e falsos profetas. E sobre esses falsos profetas, Jesus disse: cautelai-vos, tenham cuidado, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizarão sinais e prodígios e, se possível, enganariam até os escolhidos.
Ellen White, falando acerca da importância dos assuntos proféticos, ela vai dizer: cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz de mostrar nossa posição na história deste mundo, acompanhando o cumprimento das profecias. Mas alguém poderia dizer: mas Gabriel, é muito difícil interpretar o que seria besta, interpretar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, interpretar sobre o selo de Deus, sobre as 3 mensagens angélicas. Mas veja o que a serva do Senhor diz: a Bíblia foi escrita para as pessoas simples, bem como para as eruditas, e é acessível à compreensão de todos. Ou seja, não há desculpa. Não há desculpa para o desconhecimento acerca das profecias. Por quê? Porque é um dever. Ela coloca o seguinte: cada filho de Deus deve ser entendido. É o dever do filho de Deus conhecer as Escrituras, porque as Escrituras foram dadas tanto para leigos quanto para eruditos. Então não há desculpas para você não conhecer as profecias. Não há desculpa. Não há desculpa. Até uma criança, ela é capaz de ensinar assuntos proféticos. Uma criança é capaz de ensinar assuntos proféticos. Ou seja, é um dever de todo filho de Deus: conheça as Escrituras, e não apenas conheça, seja capaz de defender, de apresentar ao mundo acerca daquilo que há de acontecer com aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Você pode me perguntar: Gabriel, por que eu preciso estudar as profecias? Porque é necessário o povo de Deus estudar as profecias. Primeiro motivo: porque desprezar as profecias ocasiona o pecado contra o Espírito Santo. Olhem, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Olhe bem para as palavras do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito. E no versículo 20, o que ele diz? Não despreze as profecias. Ou seja, não apague o Espírito. E aí eu fico imaginando a igreja de Tessalônica perguntando para Paulo: Paulo, como nós podemos apagar o Espírito Santo das nossas vidas? Paulo diz: não despreze as profecias. Por quê? Porque o Espírito Santo é ofendido por aqueles que desprezam, porque ele é o autor das profecias. É ele que inspira os profetas. Ele é o autor das profecias. Quando desprezamos as profecias, quando não queremos estudá-la, quando não damos a devida atenção, é como se estivéssemos dizendo: eu não me importo com aquele que inspirou os profetas. E vocês sabem muito bem que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Se você quer cometer esse pecado, continue desprezando as profecias. Mas se você não quer entristecer o Espírito de Deus, então decida hoje estudar, examinar as profecias. Por quê? Porque o Espírito Santo é o autor delas. Amém. Porque eu preciso estudar as profecias para que eu não caia no pecado contra o Espírito Santo. Segundo motivo: porque eu preciso estudar as profecias. As profecias nos alertam acerca dos acontecimentos futuros.
Esse é um texto bastante conhecido, Amós capítulo 3, versículo 10. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, irmãos, nada que vai acontecer nesse mundo acontecerá sem que o povo de Deus não tenha o conhecimento. O objetivo das profecias é nos alertar acerca daquilo que nos espera, daquilo que espera a igreja de Deus, aquilo que espera o povo de Deus e também os ímpios. O próprio Deus diz que Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas. E quando o profeta tinha o conhecimento da profecia, o que ele fazia, irmãos? Compartilhava com o povo. Segundo motivo para que eu estude as profecias é porque elas nos alertam acerca dos acontecimentos futuros. Terceiro motivo do porquê eu preciso estudar as profecias. As profecias serão a causa do reavivamento tão esperado. Veja o que a White diz. Se o nosso povo estivesse meio desperto, ou seja, irmãos, nem isso nós estamos. Se nós não estamos nem meio despertos, nós estamos dormindo completamente. O povo de Deus está passando por um período chamado sono espiritual. Ellen White diz que se o nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no livro do Apocalipse, realizar-se-ia uma reforma em nossas vidas. E muitos creriam na mensagem, porque há tanto pecado dentro da igreja, porque há tanta monidão espiritual dentro da igreja, porque há muitas pessoas que não estão nem aí para com as coisas de Deus. Por quê? Porque ainda não reconhecem a proximidade dos acontecimentos descritos no livro do Apocalipse. Porque se soubessem, a vida dessas pessoas seriam transformadas. Amém. Ellen White tem um comentário muito interessante. Ela vai dizer que se os nossos olhos pudessem ser abertos para contemplarmos o que nos espera. Você acha que você cometeria o mesmo pecado que você comete todos os dias? Você acha que você ainda iria desprezar os momentos de estudo da palavra de Deus? Oração, jejum, consagração. Se os nossos olhos fossem abertos para contemplar acerca do grande conflito, nossa vida não seria a mesma. E só há uma forma da nossa vida espiritual ser transformada, crescermos espiritualmente, só uma única forma: darmos atenção às profecias que estão contidas no livro do Apocalipse. Por que precisamos estudar acerca das profecias? Porque as profecias são a causa do reavivamento na igreja. Por que estudar as profecias? As profecias nos revelam as estratégias de Satanás. E com base neste tópico eu faço uma pergunta: por que os judeus rejeitaram Jesus como Messias? Por que o povo judeu, o povo da aliança, eles rejeitaram Jesus como Messias? Porque faltava conhecimento? Não. Eles tinham conhecimento. Eles tinham toda a Escritura. Os profetas foram enviados para alertar o povo acerca da vida do Messias. Eles sabiam acerca das profecias da primeira vinda de Cristo. Porque haviam profecias que diziam acerca de que o Messias viria de uma mulher. Havia profecia que dizia
dizia que o Messias não viria apenas de uma mulher, mas essa mulher deveria ser virgem. Havia profecia de que o Messias nasceria em Belém. Havia profecia que apontava para o tempo exato da primeira vinda de Jesus. Havia profecias que diziam que o Messias entraria montado no jumentinho, que ele morreria numa cruz, que os seus ossos não seriam quebrados. Eles tinham conhecimento de tudo isso, mas veja o que a Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. A pergunta é: o que levou o povo judeu a não reconhecerem que Jesus é o Messias? Veja o que Almighty diz: desde o dia que o Senhor declarou a serpente no Éden, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência ou a tua semente e a sua semente. Satanás tem conhecido que ele não pode jamais manter absoluto domínio sobre os habitantes do mundo. Quando Adão e seus filhos começaram a oferecer os sacrifícios cerimoniais ordenados por Deus como tipo da vinda do Redentor, Satanás reconheceu neles um símbolo de comunhão entre a terra e o céu. E ela continua: durante longos séculos que se tem seguido, tem sido seu constante esforço interceptar ou atrapalhar esta comunhão. Incansavelmente tem ele procurado representar falsamente e interpretar com falsidade os ritos que apontam para o Salvador, e tem sido bem sucedido com grande maioria da família humana. Quando a palavra escrita de Deus foi dada por intermédio dos profetas hebreus, veja o que Satanás fez. Satanás estudou com diligência as mensagens sobre o Messias. Não há um ser que mais conheça as profecias bíblicas do que Satanás. Quando as profecias foram dadas por meio dos profetas hebreus acerca da primeira vinda de Jesus, o que Satanás fez, irmãos? Estudou as profecias. E com qual intuito Satanás estudou as profecias? Ela diz: ele sublinhou cuidadosamente. Olha aí, com Satanás ele é ardiloso. Muitas vezes nós só lemos a Bíblia. Almighty diz que Satanás, ele sublinhou, ele analisou, ele investigou cuidadosamente as palavras que esboçavam com inconfundível clareza a obra de Cristo entre os homens como um sofredor sacrifício e como um rei conquistador. O que essas profecias fizeram com Satanás? Essas profecias levaram Satanás a temer e tremer, mas ele não renunciou ao seu propósito do que, meus irmãos? Frustrar, se possível, as misericórdias, providências de Jeová para a redenção da raça perdida. Ele se determinou cegar os olhos do povo, tanto quanto fosse possível, para o real significado das profecias messiânicas, a fim de preparar o caminho para a redenção de Cristo em sua vida. Por que Satanás estudou as profecias? Para quê? Cegar os olhos do povo, enganar o povo, deturpar o conhecimento que o povo tinha acerca do Messias. Irmãos, eu não terei tempo para trabalhar com vocês com Satanás durante 400 anos, desde a morte de Malaquias até o surgimento de João Batista. Esse período durou 400 anos, aonde não havia profetas, e com Satanás
trabalhou para que o povo de Deus não reconhecesse Jesus como Messias. E Satanás, ele trabalhou a tal ponto que ele passou a dominar a cultura, a educação, as músicas, tudo aquilo que o povo estava acostumado, ele deturpou, fez com que o povo tivesse um falso conhecimento, uma falsa compreensão acerca da vinda do Messias. É por isso que o texto diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E vocês acham que Satanás não conhece as profecias acerca da segunda vinda de Cristo? É óbvio, irmãos. Ele sabe que com o passar do tempo nós estamos nos aproximando para o desfecho final do grande conflito. E qual é o desfecho do grande conflito? A derrota de Satanás. A Bíblia diz que Deus preparou o lago de fogo para quem? Satanás e seus demônios. E o que Satanás quer? Levar muitos para o lago de fogo e enxofre. E como ele tem feito para levar o jovem a desprezar as profecias? Tudo isso aqui. Ou seja, irmãos, as distrações têm levado muitos jovens a ignorar as profecias. Hoje você vê uma geração que é totalmente tecnológica, a tal ponto que prefere 1000 vezes passar horas no celular do que estudar assuntos proféticos. Você vive uma geração onde é totalmente doutrinada por falsas ideologias por meio deste veículo aqui. Você vê uma geração de jovens aonde gastam tempo com coisas fúteis, ou seja, drogas e sexo. Você olha para uma geração de jovens que gastam horas na balada, mas quando estão na igreja, não sentem vontade de louvar a Deus, não sentem vontade de estudar a Bíblia. Por quê? Tudo isso Satanás está armando para levar muitos para o lago de fogo e enxofre. Satanás, irmãos, tem um conhecimento das profecias. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. E por saber, ele vai fazer de tudo para que você não tenha contato. Não tenha contato com essas profecias. Por que precisamos estudar as profecias? Porque as profecias nos revelam as estratégias de Satanás. E como ele está se preparando para operar neste planeta Terra o seu último engano. Porque ele quer levar muitos, se possível, desta igreja para a condenação eterna. A pergunta é: se as profecias elas têm este significado, preparar o povo para a vinda do Messias, porque muitos adventistas desprezam as profecias? Sabe por quê? Por estes 3 motivos. Primeiro, as profecias nos informam. E quantos nessa geração ignoram a nossa realidade? Quantos da nossa geração gostam de viver dentro de uma bolha? Ou seja, jovens que ignoram o tempo em que vivem. Irmãos, vocês acham que o que está acontecendo no mundo é por acaso? Não, irmãos. Desde a pandemia, as cenas finais estão se harmonizando.
a união entre igreja e Estado é algo real. A oposição contra a lei de Deus é algo real. E muitos vivem como se nada estivesse acontecendo. Porque muitos desprezam as profecias, porque as profecias nos mostram a realidade, as profecias nos mostram a realidade, ou seja, ela nos tira dentro de uma bolha, e muitos não querem encarar a realidade. Segundo motivo do porquê muitos desprezam as profecias, porque as profecias nos disciplinam. E quem gosta de ser disciplinado? Quem gosta de ser repreendido? Ninguém. As profecias nos apontam o nosso pecado. E aí vem o terceiro motivo pelo qual muitos desprezam as profecias. Sabe por quê? Porque as profecias, elas têm um teor de ameaça. Elas ameaçam. Elas ameaçam a quem? Quem está no erro, quem está no pecado. Quer um exemplo? A terceira mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. A Bíblia diz o seguinte: a este seguiu-se outro anjo, terceiro, dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou sobre a mão, este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira. Ou seja, as profecias ameaçam: ou você se converte, ou você sofrerá o juízo de Deus. E quem gosta de ser ameaçado em nossa geração? Ninguém. Porque as profecias são tão odiadas? Porque elas nos tiram da bolha, elas nos informam. Segundo, porque elas nos disciplinam. As profecias apontam o nosso pecado. Terceiro, ela nos ameaça. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias. E precisam ser o que, irmãos? Esclarecidos. Há muitos da nossa igreja que não conhecem nada das profecias. E aí, quando chegar o decreto dominical, quando houver a união entre igreja e Estado, quando houver o tempo da sacudidura, quando houver o período da perseguição, muitos serão pegos de surpresa. Irmãos, vocês sabem qual vai ser o momento em que esta igreja estará lotada? Sabe qual é o momento da história desse mundo que você vai ver a igreja lotada? Você vai ver jovens que nem frequentavam os cultos. Você verá irmãos que estavam longe da igreja, que não estavam nem aí com nada, vão estar dentro da igreja. Sabe quando? Quando sair o decreto dominical. Quando for noticiado o decreto dominical, a igreja estará lotada. Amém. Glória a Deus. Mas será tarde demais. Porque o tempo do preparo não é quando ele chegar, o anticristo tomar posse do reino. Não é quando o decreto dominical sair. Não. Em que momento nós devemos nos preparar? Hoje. E só haverá esse preparo se nós tivermos o conhecimento das profecias. Amém. E qual deve ser o papel da igreja, irmãos? Qual deve ser o papel dos líderes dessa igreja? Qual deve ser o papel do pastor desta igreja? Ensinar as profecias. Ela diz: é dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta sonido certo. Sejam fervorosos
clamam em alta voz, não te detens, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Porque é necessário que pessoas compreendam acerca das profecias, porque é dever tanto do vigia, tanto do erudito, quanto do leigo dar o soninho certo. Ou seja, ensinar. É o dever de todos. Não apenas ter um conhecimento acerca das profecias, mas ensinar as profecias. A quem? Veja o que ela diz. Devem os seguidores de Cristo associar-se num poderoso esforço para chamar a atenção do mundo para as profecias da palavra de Deus que se cumprem rapidamente. Não pense que as profecias levaram anos e anos para se cumprirem. Não. As profecias, elas já estão se cumprindo. Satanás está se preparando para o seu último engano. Os demônios só estão à espera de ouvir a ordem de Satanás, dizendo: olha, vão lá todo mundo para enganar. O mundo já espera algo que há de acontecer, totalmente grande. O mundo não sabe o que é, mas ao analisarem os acontecimentos proféticos, ele sabe que algo extraordinário vai acontecer. A pergunta é: como igreja, como nós estamos diante desses acontecimentos? Como estamos diante dos acontecimentos proféticos? Devem os seguidores de Cristo associar-se com um poderoso esforço para chamar a atenção. Se você não conhece as profecias, se você não conhece a Bíblia, você não é um seguidor de Jesus. Se você não sabe defender a sua doutrina com base nas Escrituras, você não é um seguidor de Jesus. Porque todo aquele que é seguidor de Cristo, ele vai chamar a atenção do mundo para as profecias que estão contidas na palavra de Deus e mostrar para o mundo que elas estão se cumprindo rapidamente. Vocês podem me perguntar: Gabriel, como eu posso obter o conhecimento acerca das profecias bíblicas? Deus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso, que Ele nos deixou a Bíblia, o espírito de profecia. Amém. Se é o desejo do teu coração, ter o conhecimento das profecias, você precisa estudar a Bíblia Sagrada, principalmente esses dois livros aqui, que interessam o povo de Deus no tempo do fim: Daniel e Apocalipse. E junto com esses dois livros, estudar o livro Eventos Finais e o Grande Conflito. Irmãos, seja sincero, quantos já leram o livro Eventos Finais todo? Quantos já leram o livro O Grande Conflito? Poucos ainda não leram esses livros. E aí, irmãos, eu me pergunto: como você terá base para defender a sua fé diante dos falsos profetas, diante das operações que Satanás irá operar nesse mundo afora?
Porque a Bíblia diz que muitos se maravilharão com a besta. Muitos ficarão maravilhados com a besta, sabe por quê? Porque a besta tem o poder de, se possível, fazer descer fogo do céu. A besta terá poder para operar sinais e prodígios. E aí o mundo está se unindo em prol de uma pauta para defender o meio ambiente, para levar a muitos a se unirem, e haverá um povo que irá dizer: olha, ou vocês se arrependem dos seus pecados, ou vocês sofrerão o juízo de Deus. E aí a população olhará para você, olhará para a besta, você estará operando sinais e prodígios, a besta estará operando sinais e prodígios. A pergunta é: como eles vão diferenciar que você é o filho de Deus e que aquele que está operando sinais e prodígios é filho da besta? Por meio da sua pregação, por meio do conhecimento da palavra de Deus. O sinal de Deus. Irmãos, eu quero chamar aqui a diretora do departamento jovem, que vem aqui à frente. Porque, irmãos, o tema dos assuntos proféticos é um tema sério e que está havendo em nosso meio desprezo pelas profecias. Irmã, qual é o apelo que eu faço para a senhora? Não apenas para você, mas para todos os membros. Dediquem tempo para estudarem, se possível, Daniel, Apocalipse, o livro Eventos Finais, o livro O Grande Livro. Não é ler, irmãos. Ler, todo mundo lê. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Porque, irmãos, vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho um ministério aonde no final de semana eu dedico para estudar alguns temas, tanto da Bíblia quanto desses dois livros aqui. E quanta dificuldade eu tenho encontrado para estudar esses temas. Ao ponto de irmãos já chegar a dizer: agora você só prega profecia. Ou muitas vezes pessoas dizendo o seguinte: eu sei que é um tema importante, mas o nosso calendário está tudo cheio. Não temos tempo para estudar, não temos como examinar. E aí se concretiza aquilo que a Bíblia diz: o meu povo carece por falta de conhecimento. Então, qual é o dever que está sobre os seus ombros? E sobre os ombros desta igreja? Amém. Qual é o dever? Estudarem e conhecer, a tal ponto de serem capazes de ensinar a outros o conhecimento da verdade. Amém. Quantos nesta noite querem se propor a estudarem de forma veemente, de forma profunda, as profecias bíblicas? Que, se esse for o teu desejo, enquanto o meu amigo Eric estiver louvando a Deus, eu gostaria que você se colocasse em pé. Se esse for o seu desejo de estudar os assuntos proféticos, de se preparar para a vinda do Senhor, enquanto Eric estiver louvando a Deus, se esse for o teu desejo de conhecer as profecias, se coloque em pé para pedirmos a presença do Espírito Santo, porque se Ele é o autor das profecias, então Ele irá nos capacitar para termos um conhecimento profundo acerca delas. Que Deus nos abençoe. Amém.